Oi, pessoal, tudo bem? Galera, hoje nós vamos conversar aqui sobre a SLC Agrícola. Nós vamos conversar sobre os dividendos que foram pagos agora em maio. Também vamos passar pelo panorama aqui do cenário econômico do mercado do agronegócio brasileiro. Também vamos passar aqui pelos preços do algodão, também da soja, do milho e afins, tá? Também vamos conversar aqui sobre o El Ninho e também como vai impactar a empresa, fora vários outros pontos, tá, pessoal? Como os dividendos, o seu preço atual e também se ele está caro ou não, tá? Mas antes, se inscreva aqui embaixo, deixa o like, tá? Que é muito importante para o meu crescimento por aqui, beleza? Muito bem, pessoal, vamos conversar então primeiramente sobre os dividendos que foram pagos no dia de hoje, tá? O valor pago foi de 83 centavos. O valor total entregue foi de 365 milhões de reais em dividendos. A SLC Agrícola fez um pagamento bem interessante, tá? Esse pagamento se juntou a um outro pagamento que foi feito no formato de juros sobre capital próprio, ok, pessoal? A empresa, nesses últimos anos, pagou bons dividendos. Não foram aqueles dividendos próximos a 12%, como nós vimos em outras ações de commodities, tá, pessoal? Mas a SLC Agrícola costuma manter um pagamento de dividendos bem interessante. Muito bem, pessoal, mas já já nós vamos conversar mais sobre esses dividendos, tá? Sobre seu payout e perspectivas futuras. Mas antes, vamos dar aqui uma passada no seu panorama atual quanto aos preços das commodities, ok? Primeiro aqui, analisando o gráfico do mercado atual de janeiro de 20 até abril de 24, pessoal, podemos ver aqui que os preços estão se reajustando à sua média próxima a outubro de 2020, tá, pessoal? Os preços desde abril de 22 vêm tendo uma queda aqui, apesar do algodão ter se elevado no início desse ano, beleza? Até comentando sobre o algodão aqui, pessoal, ele teve um crescimento no início desse ano, tá? Tendo uma recuperação bem interessante, contudo, novamente os preços vieram a recuar, tá, pessoal? Tanto até que a oferta e demanda do algodão, nesse atual momento, segue neutra, tá? Praticamente 0 a 0 aqui, tá? Um ponto importante que nós temos que nos atentarmos sobre o algodão é que as importações de algodão na China tiveram uma crescente bem considerável comparado aos últimos anos nesse período de março, tá? Espera-se que esse número continue próximo nesse patamar, até porque vai auxiliar bastante a produtividade do algodão para essa SLC Agrícola e também as outras empresas do agronegócio brasileiro, tá? E até seguindo esse parâmetro, é a tendência do Brasil aumentar sua participação nesse mercado, tá? O que isso quer dizer? Aumentar a produção do algodão aqui no Brasil. Até também para aumentar ali a diversificação, aumentar o leque ali de diversificação da produção no Brasil, beleza? Focando ali em exportações no caso. Quanto à soja, pessoal, os preços ainda continuam em tendência de baixa, tá? Saindo daquele crescimento que tivemos em 2020 até 2022, tá? Até por conta da pandemia e todos os outros fatores, ok? Até o momento aqui, pessoal, se a gente pegar aqui o gráfico de oferta e demanda mundial da soja especificamente, vejam que a safra do ano passado e desse momento segue também em patamares elevados quanto à demanda. Vejam que existe ainda uma forte demanda e também uma competitividade do produto brasileiro, tá bom, pessoal? Se a gente pegar até aqui também o acumulado de exportações de janeiro a março, reparem que tivemos um valor recorde comparado aos últimos anos nesse mesmo período, tá? Então ainda estamos vendo um reajuste nos preços para eles se equilibrarem novamente, né? A questão da oferta e demanda, tem um equilíbrio nesse ponto. Entrando agora no milho, pessoal, o cenário também ainda continua o mesmo, também continua em queda os preços, tá ok? E eu destaco dois pontos aqui quanto aos preços do milho, tá, pessoal? No caso aqui, tem a questão do conflito da Rússia com a Ucrânia, pois isso pode impactar diretamente a participação brasileira no cenário global de exportação de milho, tá? E também tem a questão da safra da Argentina, que passou por uma situação complicada quanto ataque de pragas, pessoal. E se essa situação aqui não se ajustar, o Brasil vai ter a sua demanda elevada, tá? Isso vai favorecer
o lucro da empresa. Principalmente porque a Argentina é um dos principais países exportadores de milho, ok? O cenário atual da oferta e demanda no milho, pessoal, ainda apresenta um volume de produção superior, tá? Até trazendo um resumo sobre esses pontos, pessoal, se nós analisarmos aqui os gráficos de oferta e demanda mundial do algodão, por exemplo, vejam que hoje ele está em neutralidade, conforme eu trouxe para vocês, e vai tendo essa volatilidade conforme o passar do tempo, onde os preços sempre tendem a se encontrarem novamente, tá? Bom, pessoal, até entrando nos detalhes mais técnicos da SLC3, temos aqui a produtividade da empresa na safra de 23 e 24, onde já está 100% colhido a soja e também já está 100% plantado o algodão e também o milho, beleza? Bom, vimos que a produtividade está ok, mas quanto aos destaques financeiros, nem tanto. Tivemos aqui resultados bem negativos comparado ao primeiro trimestre de 23, tá? Tivemos uma queda na sua receita líquida, um resultado operacional muito ruim também, um lucro líquido também muito ruim, uma queda da sua margem bem relevante também, tá? E um EBITDA também seguindo todos os outros indicadores, ok? Apesar disso tudo, se nós pegarmos aqui o resultado do último trimestre, a empresa conseguiu se recuperar, voltando a ficar positivo, tá? Então é uma faca de dois gumes, né, pessoal? Basicamente, se você olha o cenário trimestre por trimestre, vê negativo. Se você analisa comparado ao trimestre anterior, a empresa conseguiu se recuperar. Então é importantíssimo você ser imparcial aqui, analisar de forma minuciosa todos os cenários atuais e também projetar o futuro da empresa, você que é investidor, tá? Veja que a sua receita teve uma melhora também aqui comparado ao seu último trimestre aqui, beleza, pessoal? Os resultados anuais da empresa está bem legal também, tá? Está com uma receita bem elevada. Se a gente pegar também o compilado dos últimos 12 meses, agora desconsiderando o primeiro trimestre de 23 e acrescentando o primeiro trimestre de 24, pessoal, já estamos vendo aqui uma queda nesse lucro, tá bom? Até por conta de todos os fatores externos que estão acontecendo, tá? Por conta do clima, também por conta dos preços das commodities, tá? Que acabaram influenciando todos os resultados da empresa, onde nós conseguimos analisar isso também no indicador da margem líquida, onde reparem que chegamos em patamares abaixo da sua média dos últimos 10 anos, ok? Até trazendo mais detalhes também sobre a questão desse ponto do El Niño que eu relatei para vocês, galera, eu trouxe aqui para vocês também o cenário atual das unidades da SLC Agrícola e também do bioma que a empresa está localizado. Reparem que o foco é totalmente no centro do Brasil, tá? Pegando uma parte aqui do sudeste brasileiro e também no nordeste, ok? E o que nós vimos nesse último ano, pessoal, foi que essa região foi muito afetada por conta do El Niño, onde tivemos falta de água por conta de falta de chuva, tá? O que comprometeu e muito o plantio de soja e de milho principalmente, tá? Tanto até que a empresa teve que mudar um pouco seu foco para algodão, tendo que investir ali o seu plantio mais em algodão. Mas não foi só a chuva também que afetou, né, pessoal? O calor também nessa região foi bem forte, comprometeu demais o plantio. Mas essa situação do El Niño, pessoal, no meio desse ano vai passar, tá? Então esse é um ponto muito positivo, vai favorecer demais essas regiões, tá? E o que nós precisamos nos atentar aqui é quanto a uma possível chegada de uma laninha, que seria uma inversão do El Niño. Acho que eu já comentei com vocês em outros vídeos aqui. Então teríamos que ver como que essa região seria afetada por essa inversão, tá? Pelo menos acredito eu que até o final do ano as coisas vão se ajeitar. Acredito que o final de 24, a produção da SLC Agrícola e todos os outros agricultores em geral, né, não vão ser tão afetados como no último ano, tá? Mas vamos aguardar. Importante nós sempre aguardarmos essa situação. Bom, apesar disso tudo, o El Niño não afetou a entrega de dividendos do ano passado, ficando aqui em 4,7% de dividend yield, tá bom? Ponto importante para nós nos atentarmos aqui. A política de dividendos da empresa segue 50% por enquanto, tá? Pelo menos nessa apresentação, nesse atual cenário, tá? Qualquer atualização, eu venho também ajustar para vocês. E o cenário da empresa é de uma entrega de dividendos
em todos os anos, tá? Apesar de alguns períodos a empresa entregar dividendos reduzidos abaixo de 4%, como aconteceu em 2019, 2020 e 2021, a empresa tem essa constância de pagamento de dividendos, tá? Hoje, em 2024, a empresa já tem um pagamento de 4,8% de dividend yield, ok, pessoal? O destaque de pagamentos de dividendos ficou aqui para 2023, com um pagamento próximo a 7,5%, quase 8%, tá? Seu payout nesse atual momento, desconsiderando 2020 e 2021, segue aquele padrão que eu comentei com vocês, de um pagamento superior a 50%, tá? A empresa, nesse momento, por enquanto, não teve uma redução no seu payout na entrega de dividendos, apesar dessa queda nos lucros, tá? Mas com essa queda de lucros e volatilidade nos preços das commodities e tudo mais, pessoal, talvez pode ser que o payout tenha uma redução aí. Vamos aguardar para verificar, tá? Por enquanto, seu período de pagamento segue sendo o mesmo, tá? E eu destaco também aqui que em 2024 existe uma grande possibilidade de não ter mais pagamentos de dividendos, tá? Bom, pessoal, agora o cenário atual dos indicadores fundamentalistas da SLC3 está o seguinte: seu PL hoje está em 14, tá? Seu PVP hoje está em 1,65. Temos também a sua margem EBITDA que está em 21, está abaixo também da sua média histórica, tá? Reparem como vem caindo. Seu ROI também vem caindo, está em 11,7. Até o momento, logicamente, tá? Dívida líquida sobre EBITDA hoje está em 1,8. A empresa não trabalha alavancada, ponto positivo. É muito importante a empresa não trabalhar alavancada, ainda mais por conta dela trabalhar com commodities e ter uma variação ali nos preços, tá? Então vemos aqui que uma alavancagem controlada, ficando inferior a 2,5%, que é o padrão que eu gosto de me basear, tá? Evolução do patrimônio da SLC Agrícola segue crescendo, aqui também é positivo. Temos o VPA da empresa, que está em 11,15, e o LPA, que está em 1,31, tá? Pessoal, eu trouxe agora para vocês aqui também as projeções de preço quanto ao seu valor intrínseco e também preço teto, tá? Primeiro conversando sobre o valor intrínseco, que é mais simples. Se baseando pela sua situação atual, seu valor intrínseco está aqui inferior aqui ao seu preço atual, ficando aqui 1,15% abaixo, tá? É um ponto negativo aqui da empresa. Sobre o seu preço teto, aqui fica um pouco mais difícil da gente analisar esse ativo por esse indicador, tá? Até porque ele não é perene, seus dividendos também são voláteis, tá? Mas se baseando nesses últimos 4 anos de pagamentos, fazendo o padrão aqui da fórmula, o valor aqui ficaria em R$ 4,10, tá? E a sua média de dividendos ficaria em R$ 1,03. Se baseando com uma média de yield necessário de 6%, que é a base que o mercado, que os investidores utilizam, né? Até pela fórmula do Bazin, tá? Temos aqui um desconto de R$ 6,85, tá? Porém, pessoal, eu enxergo que essa média de dividendos está até um pouco elevada. Teríamos que reduzir um pouco por conta dos outros pagamentos, tá? Então, por exemplo, se a gente reduzisse para 83 centavos, ficaria aqui um valor de menos 24%, tá? Um preço teto cairia consideravelmente, mas esse preço teto cairia bastante por conta desse yield aqui, onde se nós pegarmos o histórico da empresa, poucas vezes a empresa pagou 6%, tá? Conseguindo pagar apenas em 22 e 21, tá? Então teríamos também que dividir essa média de yield que enxergaríamos necessário na empresa, deixando como, por exemplo, uns 5%. Onde mesmo assim também teríamos aqui um valor negativo, tá, pessoal? Logicamente se baseando em 83 centavos. Mas nessa ação especificamente, eu não gosto de utilizar esse preço teto, por conta principalmente desses fatores que eu trouxe para vocês aqui, tá, pessoal? Não é uma simples conta que nós fazemos aqui que vai denominar o valor final da ação. O ideal é a gente achar o valor justo, fazendo todo o processo do fluxo de caixa descontado, tá, pessoal? O ideal aqui é a gente se basear pelo valor intrínseco, pelo menos, tá bom? Bom, pessoal, até trazendo para vocês também as projeções técnicas da SLC3. O cenário da empresa hoje, primeiramente analisando o longo prazo, está bem interessante a partir de 2017. A empresa conseguiu trazer uma performance bem positiva em tendência de alta. Porém, reparem que sempre existiram momentos de lateralidade, né, conforme o início da empresa, tá? Até por conta do cenário da empresa também, tá? A empresa estava se estruturando. Mas nesse cenário atual, em 2018 até 2019, tivemos aqui uma queda e também agora nesse atual cenário. A empresa está lateralizada, tá? Bom, e o cenário atual é o seguinte. Primeiramente, analisando
uma perspectiva mais negativa para a empresa, supondo que os seus números comecem a despencar, a empresa não consiga se sustentar, pessoal, saindo dessa lateralidade que a empresa se encontra desde 2022, onde a ação está praticamente na média dos preços dos últimos 20 meses, pessoal, região que o mercado entende como valor justo na ação nesse atual cenário, caso o ativo comece a reverter os seus preços, tem essa região dos 16,46 que pode segurar, tá? Ultrapassando ela, tem a região dos 14,33, ok? E depois abaixo, tem a região dos 12,24. Abaixo disso, eu já acho muito difícil a ação chegar, tá? Até nos 14,33 aqui, pode ser que seja, mas nesse atual cenário não, tá? Vamos aguardar. Agora, imaginando um cenário mais positivo para a ação, pessoal, imaginando uma tendência de alta, uma continuação aqui dessa saída de lateralidade para o ativo subir, pessoal, para a ação conseguir chegar nesses patamares aqui acima, ela vai ter que ultrapassar a região dos 19,18, 19,98 e 27,8, tá bom? Que é a região desses últimos dois picos de alta que a empresa teve em janeiro de 23 e em julho de 23, tá? Ultrapassando essa região, tem as regiões mais à frente, que seria 22,61, 24,27, 25,80 e 27,37, tá bom? Essas são as projeções imaginando lá na frente. Lembrando que conforme for acontecendo os pagamentos de dividendos, pessoal, pode ter uma variação aqui nos preços, tá? Mas a posição dessas projeções não se alteram, ok? Bom, pessoal, a situação atual da SLC Agrícola é a seguinte. Imaginando aqui um cenário de 5 anos atrás, foi um investimento muito bom. Você conseguiu um retorno aqui de aproximadamente quase 200%, tá? Apesar dessa lateralidade nesses últimos anos, tá? Nesses últimos 2 anos. Porém, se você tivesse investido em 2022, você está já negativo, chegando aqui a quase 20%, tá? Ficando abaixo do Ibovespa e do CDI aqui, beleza, pessoal? É uma ação muito cíclica, uma ação que está diretamente interligada com as commodities, com soja, milho e algodão, com os preços desses três ativos, tá? Dessas três commodities, além também de todo o cenário externo, cenário interno e cenário externo, tanto macroeconomicamente falando, com fatores políticos, quanto também o cenário climático, que no caso aqui a empresa foi também afetada por conta do El Niño que aconteceu e que agora a tendência é que tenha uma melhora, beleza, pessoal? A ação hoje, nesse atual cenário, segue lateralizada porque o mercado entende, os investidores entendem que a ação está neutra, chegou no seu preço justo praticamente. Principalmente porque os preços das commodities e todos os outros fatores também vêm influenciando esses resultados da empresa, que naturalmente também vem influenciando os resultados dos preços das ações. Apesar disso tudo, pessoal, a SLC Agrícola é uma bela de uma empresa. Seus fundamentos, apesar de ter uma volatilidade, são interessantes, sua receita líquida é bem interessante, seu lucro líquido, quando as commodities ajudam, também são bem interessantes. Ela paga dividendos corriqueiros, apesar de ter uma volatilidade, e a tendência para os próximos anos, imaginando um longo prazo, é muito positivo, até porque o Brasil é a fazenda do mundo, tá? Já até comentei em outros vídeos esse tema, tá? O Brasil tende a crescer no agronegócio e as empresas que estão linkadas a isso naturalmente vão crescer por conta da necessidade da população, tá? Tanto das exportações quanto também aqui no cenário interno, tá? Até para agregar mais um ponto também da SLC Agrícola, caso você invista na empresa ou se vai investir, você também precisa analisar o dólar, pessoal. O dólar também teve uma volatilidade. Nesse primeiro trimestre aqui de 2024, nós vimos aqui uma crescente, vem tendo uma volatilidade, altas e baixas, mas está superior a R$ 5, tá? Então esse valor pode favorecer a empresa, tá? Tinha esquecido de comentar esse ponto. A queda do dólar também, querendo ou não, acaba afetando os resultados da empresa negativamente, tá? Bom, até para agregar também mais alguns pontos, pessoal, eu trouxe algumas perspectivas para a safra de 24 e 25, tá? Onde a empresa vai fazer uma ampliação de uma parceria do agropenido, acrescentando aqui hectares físicos. Isso vai favorecer demais a agricultura, positivamente falando para soja, milho, algodão e até o gado, tá bom?
Acredito que a ação ainda vai caminhar de forma mais lateralizada por um certo tempo, se não acontecer nada de novo nesses próximos meses, beleza, pessoal? E nesses períodos que nós vemos se a empresa é boa ou se é ruim, tá? Se ela está preparada para essas situações mais negativas ou não, beleza? Lembrando a todos que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, tá, pessoal? Mas a única recomendação que eu deixo aqui é que vocês se inscrevam aqui no canal, tá? Deixem o like, que é muito importante para o meu crescimento e desenvolvimento por aqui, para eu trazer mais análises para vocês, para a gente trocar uma ideia sobre as ações e também analisar as perspectivas, se elas são boas, negativas ou neutras, beleza? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, galera!